Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos: cuidado, não renegue o chamado de Deus. Antes de começar, gostaria de pedir que por favor, pausem o vídeo agora e curtam ele agora, tá? Curtam o vídeo. E aproveita, aqueles que não se inscreveram no canal, já se inscrevem no canal também, tá bom? 1, 2, 3, já, pause. Pausa. Já curtiram o vídeo? Se inscreveram no canal? Né? Já? Desde já agradeço quem fez isso. Não se esqueça no final do vídeo compartilhar. Nós precisamos fazer um grande trabalho missionário com esse canal. Mas sem a ajuda de vocês, como eu sempre falo, não é possível, quer dizer, irmãos. Pois é preciso que esses vídeos cheguem a várias pessoas. Então, com compartilhamento, ele já vai chegar a várias pessoas. E vocês se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, visualizando eles, assistindo eles, o que vai acontecer? O YouTube também vai oferecer às pessoas, né? Para que elas, né? Vai sugerir às pessoas que assistem esses vídeos, né? E aí vai chegar a mais pessoas também. E é essa a intenção desse canal, atingir o maior número de pessoas possível. Mas para isso é necessário que vocês colaborem com Deus, porque esse canal é dele, eu tô só sendo um instrumento aqui, tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Desde já agradeço a colaboração de vocês. Queridos irmãos, no decorrer da Bíblia nós vemos alguns chamados de Deus e que na maioria deles foram rejeitados, né? Primeiro nós vamos falar lá Noé, né? Noé, quando Deus fala para ele que vai criar o dilúvio, que vai fazer o dilúvio, que é para ele construir a arca, Noé começa a pregar aquelas pessoas: por favor, vai vir um dilúvio aí, vocês vão morrer afogados, vai vir um dilúvio, vai chover de tantos dias, 40 dias, 40 noites, que não sei o quê. As pessoas começaram a achar que ele estava bêbado, chamando ele de besta, de otário, de xarope, e não aceitavam o chamado que eles estavam fazendo, né? Ele fala, não, aqui não tá chovendo há muito tempo, aqui não chove, não sei o que aqui nada, né? Quando o céu ficou preto e começou a chuva, eles perceberam que a água começou a inundar a cidade, eles perceberam que Noé tinha razão, mas aí já era tarde e todos morreram afogados. Noé entrou na arca com a sua família e os outros ficaram para trás e morreram afogados. Por não ouvirem o chamado de Noé. Depois nós vamos um pouquinho mais à frente e tivemos um outro chamado, né? O chamado de Jeremias ao povo de Israel, que se ele não se voltasse para Deus, Jerusalém seria invadida e destruída, o templo seria destruído. Isso já lá na frente, né? E o povo decidiu dar ouvidos a um falso profeta que disse: não façam nada, pois Deus disse que não vai deixar que ninguém toque na Jerusalém, nada vai acontecer. O povo não ouviu o chamado de Jeremias. O rei, Eliaquim, não ouviu o chamado de Jeremias, que disse a ele que ele morreria se ele não se voltasse a Deus. O que aconteceu? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu tudo, levou todo o povo de escravo e matou Eliaquim. E jogou ele numa vala qualquer. Não teve nenhum enterro digno. Assim como Jeremias falou que aconteceria. Pois ele não ouviu o chamado de Deus através de Jeremias. Né? Assim como o povo lá de Enoque não ouviu o chamado de Deus através de Noé. Pouquinho mais adiante do que isso, pouca coisa, na mesma época, Deus deu um chamado a Nabucodonosor, né, através de um sonho, da interpretação de Daniel, de que Nabucodonosor iria se transformar numa fera, iria passar a comer capim, iria passar a viver como um bicho selvagem, né, durante um tempo. E somente iria voltar a si quando ele aceitasse Deus como o único Deus. Nabucodonosor teve um ano, né? Assim como Jeremias pregou durante um bom tempo, Noé demorou, ele pregou lá anos, né? Mais de 100 anos, né? É, falando sobre o dilúvio, né? Porque até que ele construiu a arca demorou muito tempo. Ele pregando e os caras não ouviram, ali também.
Nabucodonosor teve 1 ano para mudar, para fazer o que era certo, para não acontecer isso com ele. E ele não mudou, ele não ouviu o chamado de Deus naquele sonho, com a interpretação através de Daniel, interpretando o sonho, ele não ouviu o chamado de Deus. E ele virou uma fera, ficou 1 ano lá de fera, 7 anos de fera, né? 7 anos, né? Foram 7 anos. E depois ele aceita Deus como único Deus e volta a ser humano, né? E volta inclusive a reinar, cumprindo-se a profecia que Deus deu a ele, né? Através do sonho e interpretado por Daniel. Ele também não ouviu. Judas também teve um chamado, né? Jesus, por várias vezes, tentou alertar Judas para que ele não o traísse. Jesus sabia quem era Judas, tanto que Judas não foi escolhido por Jesus como apóstolo. Ele se, ele se ofereceu. Jesus tentou de todo jeito salvar Judas e não conseguiu, porque Judas também não ouviu o chamado de Jesus, né? Aí nós tivemos o povo de Israel. Jesus ficou 30 anos, 33 anos entre eles. Nesses 33 anos, 3 anos, Jesus ficou lá no seu ministério, fazendo vários feitos lá, vários milagres, curou cegos, curou paralíticos, surdos, expulsou demônios, curou lepra, parou sangramentos, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, estando morto, já em decomposição, cheirando mal, né? E nem assim o povo de Israel acreditou em Jesus, não ouviu o seu chamado, o entregou na cruz e ele morreu naquela cruz. Ele ressuscita depois, mesmo assim, com ele ressuscitando, o povo de Israel continuou sem acreditar que ele era o Messias. E até hoje, o povo de Israel rejeita Jesus Cristo como Messias. Todos aqueles do povo de Israel que são judeus rejeitam Jesus Cristo como Messias. Os judeus não aceitam Jesus como Messias até hoje. Tá? Então, chamados foram negados, queridos irmãos. E está escrito na Bíblia, em Mateus, Jesus Cristo disse: assim como nos tempos de Noé, também será nos tempos do fim. Pessoas estarão chamando vocês, estarão pregando, assim como eu. Estarão pregando, chamando a atenção de vocês para servir a Deus. E vocês devem ouvir essas pessoas, porque senão o seu destino é o mesmo que todos esses que não ouviram a Deus. Através de pessoas, através de terceiros. Então, Deus chamou a atenção, pregou através de Noé, através de Daniel, através de Jeremias, através do próprio Filho Cristo, né? E agora, outras pessoas estão pregando, fazendo esse trabalho, chamando a atenção de vocês para a verdade, chamando a atenção de vocês para a lei, chamando a atenção de vocês para Deus. Ouçam a voz de quem está chamando vocês. Não cometam os mesmos erros que os seus antepassados. Não cometam os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Sodoma foi destruída. Foi prometido que ia ser destruída e foi. Né? Sodoma não, Enoque, pelo dilúvio. Sodoma e Gomorra foi destruída pelo fogo. Né? O povo de Israel foi prometido que seria destruída em Jerusalém e foi, porque eles não se voltaram para Deus. Nabucodonosor foi prometido que ele ia virar um monstro se ele não se voltasse para Deus e ele não se voltou e virou um monstro. Né? Jesus Cristo, o que é que ele prometeu lá para as pessoas quando ele estava lá no ministério terrestre? Através da parábola do rico e Lázaro. Que aqueles que ouvirem chamado e se voltarem a Deus, servirem a Deus, serem obedientes a Deus, irão para o paraíso, viverão no paraíso na vida eterna. E aqueles que forem rebeldes, ímpios, que revoltarem contra Deus e contra as suas leis, irão para o lago de fogo com enxofre e depois terão a morte eterna. Qual é a decisão de vocês? O chamado continua sendo feito. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e depois foi ao céu. E ele deixou os seus apóstolos para que eles continuassem a pregar essa verdade, a fazer esse chamado às pessoas. Assim como João Batista
abrir o caminho para Jesus, agora, além de nós estarmos fazendo chamado para que vocês se voltem para Deus, nós também estamos abrindo caminho para a segunda vinda de Cristo. Nós estamos sendo os atuais João Batistas, levando as pessoas ao batismo, levando as pessoas a se voltarem para Deus, a se arrepender dos seus pecados. Nós estamos aqui, queridos irmãos. Estamos sendo um novo João Batista no momento. Nós estamos levando a mensagem a vocês, querendo trazer vocês para Deus enquanto é tempo. Estamos alertando tudo o que vai acontecer, porque tudo até hoje que Deus prometeu aconteceu. E Deus promete que no tempo do fim, aqueles que se voltarem contra as leis dele, principalmente contra os seus sagrados mandamentos, principalmente contra o mandamento da guarda do sábado, do sétimo dia, quando chegar no tempo do fim, quando chegar a segunda besta, esses serão recebido a marca da besta e estarão perdidos para sempre. Essa é a promessa que ele nos fez. Agora, no momento, ainda há salvação para quem não guarda o sábado. Mas quando a segunda besta surgir, não falta muito, aí não há salvação para quem não guardar o sábado. Deus está fazendo esse chamado a vocês. Deus está chamando vocês para que vocês não sofram com as 7 pragas que virão aí. 7 pragas cairão, úlceras surgirão, rios secarão, mar virará sangue. O sol vai queimar a pele das pessoas como se fosse tão quente que ele vai queimar as úlceras. Tá certo? São 7 pragas que cairão. Eu não lembro as 7 agora de cabeça, mas 7 pragas cairão no tempo do fim. Tá certo, queridos irmãos? E essas pragas estão prometidas para aqueles que não tiverem a marca de Deus, ou seja, não guardarem o sábado. O sábado que é o selo de Deus, como está escrito lá na lei, né? O selo está lá, a característica do selo, o nome do Deus, qual é o cargo dele, qual é o território ao qual ele tem o poder. No sábado está escrito, sábado, guardai o sábado do Senhor. Estava 6 dias da semana, mas o 7º dia, aí vem o selo. É do Senhor Criador, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Então, o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Portanto, já está aí o selo. Ó. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ou seja, Deus criador, céu, da terra, do céu, do mar e tudo que neles há. Está aí o selo. Só não enxerga quem não quer. Então, esse é o selo de Deus, está na cara. Está aí a característica de selo. O único mandamento que tem características de selo. Nenhum outro você vai encontrar que está escrito Deus, Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há, somente neste. Então nós sabemos que a marca de Deus vai ser o sábado. A marca de Deus que está na fronte significa o quê? Se eu colocar aqui uma caveira aqui na minha fronte, colada aqui, um decalque, todo mundo vai ver essa caveira, porque está bem na frente. Se você uma verruga aqui na minha cabeça, todo mundo vai ver essa verruga porque está bem na frente ali na testa. Você entendeu? Então, significa o quê? Que a marca de Deus é uma marca que todo mundo vai poder ver. Ou seja, qualquer um que vê a pessoa que guarda o sábado vai ver a marca de Deus. Olha a pessoa que guarda o sábado que é de Deus. Então, essa é a marca. Não tenha dúvida que o selo de Deus é o sábado. Cabe a vocês todos ouvirem esse chamado. Noé já chamou. O povo não ouviu, recebeu as consequências. Jeremias já chamou. O povo não ouviu, recebeu as consequências. Daniel já chamou. Nabucodonosor não ouviu e recebeu as consequências. Jesus já chamou. Judas não ouviu e recebeu as consequências. Jesus também chamou. O povo de Israel não ouviu e recebeu as consequências. E vem recebendo até hoje, né? Mas perdeu a principal consequência é que eles perderam o título de povo de Deus. Né? Agora, o povo de Deus são aqueles cristãos que servem a Deus. Esse é o povo de Deus hoje em dia. Tá certo? Então, não cometa os mesmos erros que essas pessoas que tiveram oportunidade e recusaram. Os apóstolos continuaram pregando, muita gente ouviu e se converteu, mas outros não ouviram e também saíram mal. Os apóstolos não existem mais, mas existem ainda os discípulos, porque discípulo fazendo discípulo, né? Como diz a música J Neto,
E o último agora sou eu, né? Então, mas não ficou por aí, porque um dia vejam só o que me aconteceu. O último deles agora sou eu, né? Então, aí fala, de casa em casa, de vila em vila, enfrentando assim, e enfrentando ali e a morte até, contrariando meio mundo, guiados apenas pelo instinto da fé. Discípulo fazendo discípulo. Então é exatamente o que está acontecendo. Hoje continuamos a discípulo fazendo os discípulos. Continuamos a ser um monte de discípulos pregando. Somos em várias que estamos chamando a atenção das pessoas para que guardem o sábado, para que se voltem para Deus, para que sirvam a Deus de verdade, que não sejam hipócritas, que não sigam a Deus pela metade, que falam que sigam a Deus, mas agem feito um demônio, que não sejam lobos em pele de cordeiro, porque eu conheço muitas pessoas que são lobos em pele de cordeiro, que fingem ser de Deus, mas agem como um lobo mau, né? Usa o carapaça de cordeiro, fala que são cordeiros, mas agem feito um lobo mau, né? Pessoas que agem, que reclamam, que ficam maltratando familiares, que ficam agindo com arrogância, com prepotência, com ignorância, com ira, todos os sentimentos esses que vêm do demônio, não de Deus. Se você vive brigando, em confusão, em conflito, você não está vivendo uma vida de Deus. Precisa mudar, precisa se converter, precisa querer ser de Deus. Não basta você falar que é de Deus. Não basta você orar toda vez que come, toda vez que levanta, fazer orações, falar que Deus vem te abençoando. Pois Deus abençoa a gente através de terceiros também. É só você olhar lá, por exemplo, na época de José, por exemplo, o seu senhor, Potifar, ele era abençoado através de José, né? Porque José fazia, ele era fiel a Deus. Então, através de José, Potifar estava sendo abençoado por Deus. Através de Jacó, Labão estava sendo abençoado por Deus, né? Então, através de Abraão, Gerar também foi abençoada por Deus. Portanto, quem está seguindo uma pessoa que é de Deus é abençoado por terceiros. Então, muitas vezes você acha que Deus está te abençoando, mas na verdade está refletindo em você as bênçãos que outra pessoa que está perto de você está te dando. Então, às vezes não é sua essas bênçãos, está refletindo em você para o bem daquela outra pessoa, né? Então, a gente tem que ver, se apegar a testemunhos. Hoje eu estava ouvindo um vídeo que eu fiquei arrepiado, chocado realmente, por ver Deus ali, o poder de Deus, né? Era um vídeo onde estava falando sobre a Patrícia Bravanel. Primeiro falou sobre a profecia do Silvio Santos, né? Que ele falou, né, numa reunião lá que estava fazendo, festejando, né, aniversário da CBT. Ele pegou e chamou, falou que ia chamar alguém que ia ficar futuramente no lugar dele lá, provavelmente, né? E chamou a Patrícia, que é quem está no lugar dele hoje no programa, né? E o vídeo continuou contando uma história que eu não conhecia, né? A Patrícia, algumas semanas antes de ser sequestrada, me lembro que ela foi sequestrada na época dos anos 2000, 2000 e pouco. Então, alguns dias antes de ser sequestrada, ela teve um sonho, né? Um sonho onde ela estava com a empregada da casa e, e tinha uma jaula, né? Daquelas que mergulham, tem tubarão, as coisas. E ela e a empregada ia entrar nessa jaula, né? E ela pegou, tomou o lugar da empregada. Não, eu vou, né? E ela entrou na jaula, só que os tubarões estavam dentro da jaula, né? E ela, e ela nadando com os tubarões, né? E aí, os tubarões em volta dela e nada acontecia, né? E aí passou os dias e os ladrões invadiram lá, os caras invadiram a casa, né? Os sequestradores. E a intenção deles era sequestrar a filha caçula do Silvio Santos, a Renata. Mas ela já tinha ido para a escola na época, né? E aí o que aconteceu? Eles renderam justamente essa empregada que a Patrícia sonhou com ela, né? E a Patrícia estava atrasada para a faculdade, né? E ela passou na frente da cozinha quando os ladrões estavam lá. Tinham rendido a empregada. E aí então, ela falou que ela era filha do Silvio Santos, e é uma das filhas, né? E eles então renderam a Patrícia e a levaram, né? Quando entraram no carro, eles falaram para ela:
Um falou, eu sou o tubarão 1 e ele é o tubarão 2. Quando ela ouviu isso, ela lembrou do sonho. E ela entendeu que nada iria acontecer, que ela ia sair sã e salva daquele sequestro, e assim foi. Então, Deus deu um sonho para ela, alertando o que ia acontecer. Que ela ficasse em paz, que tudo daria certo. Ali ela se converteu. Né? Ali ela se converteu e virou uma pessoa de Deus, realmente. Ela não era de Deus, ela não frequentava a igreja, ela tinha crescido nos parâmetros judios. Né? Ela era praticamente uma judia, porque o pai dela era judeu. Né? Porque o Santos era judeu. Então, Patrícia, ali ela se converteu ao cristianismo e a Deus, aceitou Jesus como seu salvador e virou evangélica. Né? Ali houve a conversão de Patrícia. Então a gente vê essas conversões. Quando a minha conversão maior foi quando eu olhei o pessoal que estudou comigo e vi todo mundo bebendo, enchendo a cara, com cigarro, outros tinham sido presos, outros mortos, até as meninas bebendo. Eu caí de joelhos e chorei muito, ali eu me converti. Né? Ali eu falei, obrigado, meu Deus. Eu vi a proteção dele na minha vida, eu entendi. Ali, parece que eu me libertei do sofrimento que eu tive na escola. Porque ali eu entendi o porquê que eu sofri tanto na escola, tanto bullying, tanta coisa. Foi porque Deus me separou daquele povo, porque Ele não queria que eu me envolvesse com aquele povo. Porque Ele não queria que eu me tornasse uma coisa daquela. Ele tinha outros planos para mim. E ali então eu me senti amparado por Deus. E dali em diante eu segui ao meu único Deus até hoje. Ali eu não tive dúvida. Né? Então, gente, são chamados. Eu também tive um sonho que eu tava num lugar feio, um lugar muito feio, escuro. Parecia um lugar de treva, um lugar abandonado, fábrica abandonada, sabe? Aquele lugar horrível. Dá sentia mal só de olhar. Né? E nisso vinha meu amigo, chamado Daniel, que ele vinha com os caras também. O cara da aparência feia, pesada também, assim, os caras. E ele estava entrando nesse lugar, no lugar nesses prédios feios. Esses caras, eu falei, não, Daniel, não entra aí que é um lugar ruim. Não entra, você vai se arrepender, não entra aí. E eu puxava ele e ele entrou. Mas depois ele pegou e saiu, falando que vou embora com você, eu não quero ficar aí. Aí eu acordei desse sonho, né? Então, para mim, isso foi um chamado de Deus. Foi um chamado de Deus. Porque também que eu ajudasse ele. E é o que eu vim fazendo até hoje. Ele está passando por coisas difíceis, né? Alguns problemas que ele tem, né? A vício, a coisa. E eu tento ajudá-lo da maneira que eu posso, né? Esse rapaz estudou comigo na escola, né? É o único que estudou comigo. Né? Ele chegou até a vir aqui no meu sítio. Então, queridos irmãos, nós temos que entender o seguinte: Deus fala com a gente, nos protege se nós formos fiéis a Ele. Você vê que mesmo não sendo, Ele protegeu a Patrícia. Por quê? Porque Ele tinha planos para ela. Porque Ele queria salvá-la das trevas. E assim, através dela, a mãe, outras pessoas da família, e, e assim foi. Ilza Bravanel conheceu a Deus através do empregado da casa, que era evangélico. Né? Então, para você ver como Deus escolhe pessoas para ajudar. E ele escolhe pessoas para fazer chamadas. Assim como ele faz através de sonhos, também como no caso da Nabucodonosor. Então, ele faz também chamados para que as pessoas se voltem a ele, como ele fez através de Noé, através de Jeremias, através de Daniel, do próprio Filho Jesus Cristo, fez através de Ellen White, fez através de várias pessoas que vem pregando, através de Miller, através de Martinho Lutero, de Zwingli, acho que é Zwingli que fala, um outro protestante aí, acho que da Alemanha, se não me engano, da Suíça, não sei de onde que ele era, não lembro agora. E através de outros discípulos hoje em dia, pessoas que vêm pregando, assim como eu, através de mim, eu acredito. Ele vem chamando a atenção de vocês, para que vocês se voltem para ele, para que sigam a verdade de Deus. Não para que você vá para a igreja nenhuma, mas que você se volte para ele, que você siga a Bíblia, independente da igreja que você estude, que você frequente. Não interessa a igreja que você frequenta, interessa você seguir a Bíblia. Interessa você fazer o que é verdade, o que a Bíblia prega. Tá? Ser fiel a Deus de verdade, independente do que a tua igreja fala ou deixa de falar. Não é porque a tua igreja é liberal que Deus é liberal. Não, não é verdade isso. O que Deus quer da gente está na Bíblia.
Então não adianta a igreja falar, pode comer carne imunda, não precisa guardar o sábado, se Deus na Bíblia está falando, guarde o sábado, que é o selo. Se Deus está falando, não coma carne imunda, que vai deixar teu corpo imundo, teu corpo fraco, vai te adoecer. Então não adianta. O que vale mais? A palavra de Deus na Bíblia ou a palavra de um pastor? A de Deus, claro. O pastor não é um ser humano comum, não vale nada. Então, é um homem, então ele é falho. Agora, de Deus não, de Deus é perfeita. Então, vale mais a de Deus. Então, eu sigo a Bíblia, eu sou fiel à Bíblia. Canso de falar isso. Eu sou fiel à Bíblia, eu sou servo de Deus, não sou servo da igreja adventista, não sou fiel à igreja adventista. Eu vou na igreja se eu quiser. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém da igreja do que eu faço ou deixo de fazer. Entendeu? A vida é minha, quem decide o que eu queira ou não fazer sou eu, tá? E eu decido se eu quero servir a Deus da minha maneira ou não. Não me interessa se a igreja adventista fala para mim, tem que fazer isso. Se na Bíblia não está que eu quer fazer isso, eu não vou fazer. Que nem, por exemplo, a igreja adventista, ela fala que a pessoa geralmente eles evitam usar maquiagem. A Bíblia fala para usar maquiagem? Não, por que não fala? Porque a Bíblia, na época, não existia esse negócio de maquiagem, essas coisas, né? Mas a Bíblia fala o quê? Para que as pessoas se vistam comportadamente, né? Então, a maquiagem é uma maneira de chamar atenção. Então, a mulher pode até usar uma maquiagem, mas é uma coisa simples, para não chamar atenção. Mas agora não adianta. Eu já vi pessoas da igreja que vão na igreja sem maquiagem, arrumada, mas no dia a dia aparece lá na foto no Facebook com um batomzão enorme, aparece, mas não adianta. Eu já fiquei sabendo de pessoas que são adventistas, por exemplo, sabem que não é para comer a carne imunda e saiu com um torresmo comendo no bar. Isso está errado, você entendeu? Isso está errado, queridos irmãos. Nós precisamos entender que Deus, Ele está vendo tudo. Onde você quer você enganar? Não é a igreja que você der a satisfação, é Deus. Né? Que nem, por exemplo, um rapaz que eu conheci há pouco tempo, quando eu estava trabalhando, ele, ele não se assumia homossexual porque a igreja dele não aprovava o homossexualismo. Ele era evangélico, né? Então ele não assumia. Mas daí ia falar, mas ele, mas ele, mas ele vivia como homossexual, ele tinha relações com homens e tudo mais? Não sei. Não sei porque eu não sei da vida dele, né? Eu conheci de vista apenas, né? Trabalhava no mesmo lugar que eu, então eu não sei. Mas se ele é ativo homossexual, não adianta ele não assumir. Ele está no pecado do mesmo jeito. Porque não é a igreja dele que ele está dando satisfação, mas é a Deus. Deus não aprova o homossexualismo. Então, se ele não se entrega ao desejo homossexual, ele está certo. Para Deus, não para a igreja. Entendeu? A igreja não tem que falar o que eu faço, deixo de fazer. Não. Quem está dizendo sou eu. Cada um por si. Entendeu? Não é a igreja que vai me salvar, é Deus. E não é coletivamente, mas sim cada um por si. Somos nós que vamos tomar a decisão de servir a Deus e Ele então vai nos salvar. Somos nós, cada um, que toma a decisão de se salvar ou não. Então, não é a igreja que vai salvar. Eu posso frequentar a Assembleia, a Universal, Adventista, Católica, a Testemunha de Jeová, judeu, não importa. Mas se eu decidir servir a Deus e a Cristo e eu decidir seguir as leis de Deus, não importa aonde eu estou frequentando, Deus sempre estará comigo, entendeu? E eu vou estar salvo. Portanto, eu não estou aqui chamando ninguém para a igreja alguma, estou chamando vocês para Deus, para o propósito de Deus, para a graça de Deus, para a salvação a qual Deus nos chama, tá certo? Eu não estou aqui chamando vocês para a igreja, pelo contrário. Como eu já disse, eu não sou fiel à igreja, sou fiel a Deus. Eu estou falando aqui, não é em nome da igreja adventista. Eu estou falando aqui em nome de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Eu estou falando aqui através dele. O Espírito Santo está falando através de mim, para que vocês se voltem para ele. Esse chamado de vital importância. Se voltem para ele. O fim se aproxima, os sinais do fim estão aí. Terremotos que nunca haviam acontecido aconteceram. Enchentes de tamanho como a de Rio Grande do Sul que aconteceu, que nunca havia acontecido. Tá? Ciclones um atrás do outro no Brasil que não existia, né? O tempo mudando terrivelmente, a época aqui era a época para estar calorão e tá o tempo ainda fechado. Invernos que são quentes, né? Frutas que davam
no meio do ano, começar a dar mais por fim, depois no começo do ano. Então tudo está mudando, né? Guerras que não aconteceram, Rússia contra a Ucrânia, Israel contra Gaza. Tudo isso são sinais do tempo do fim. Jesus Cristo alertou, cada vez mais os filhos não obedecem aos pais, cada vez mais o mal vem tomando conta, as pessoas vêm cada vez mais tendo nenhum sentimento de amor pela outra. O amor está cada vez esfriando mais. Tudo isso é sinal do tempo do fim. E ninguém enxerga. Se vocês estudassem a Bíblia, vocês saberiam disso. Então, o chamado está acontecendo, assim como Noé chamou, assim como Jeremias chamou, assim como Daniel, como o próprio Cristo, agora eu estou aqui também, através de mim, de Deus, Espírito Santo, que estão chamando vocês para eles. Estão dando mais uma chance para vocês de conversão. A semente está sendo plantada em vocês. Cabe a vocês aguardem e deixarem que ela germine ou não. Estudem a Bíblia. Vão atrás da verdade enquanto é tempo. Eu estou aqui dando uma chance para vocês se salvarem. A porta da graça vai se fechar. A porta do cativeiro vai se fechar. Quando ela fechar, você não sairá mais. Portanto, aproveite enquanto é tempo. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Até mais.